Lembro-me, senhor presidente, quando tive a honra de presidir o Supremo Tribunal Federal no biênio 97-99, que determinada autoridade policial local adotou medidas repressivas contra um determinado conjunto musical que se apresentava então em Brasília. Qual era o número? Planet Hemp, exatamente. Exatamente. E eles foram expostos a medidas repressivas, porque, segundo a autoridade policial, haveria apologia de fato criminoso pelo fato de a letra de uma das músicas referir-se ao consumo de drogas. Ou seja, esta é uma interferência brutal, quer dizer, no próprio processo de produção intelectual e artística. Eu acredito que não, que os tempos são outros. A liberdade de expressão, enfim, ela vem sendo disseminada pelo Brasil afora. O artigo que poderia haver alguma restrição, a questão da apologia, foi declarada inconstitucional, inclusive a liberdade de expressão, a restrição contra a marcha da maconha, enfim, todas essas questões, elas estão caindo por terra. O Supremo está verificando que são tabus e cabe a nós, cabe aos juristas e às pessoas de boa fé que querem, enfim, ver de outra maneira, com outros olhos, quer discutir, quer dialogar com a comunidade. Acredito que não vai haver nenhum tipo de problema no show do Planet, não. É importante trazer para a sociedade essa questão do uso da maconha, porque a autolesão ela pode ser considerada para a lei, para o direito penal, como, enfim, uma abolício crimes. Não tem como você penalizar nem criminalizar a pessoa que usa maconha. Isso é um entendimento meu. Se ele quiser cortar o dedo, ele que corte o dedo. Se ele quiser usar a maconha ou a droga que ele achar da consciência dele, ele que use. Agora, com responsabilidade, para que ele próprio não venha aí a ter a sua saúde prejudicada. Então, a nossa ideia é tentar descriminalizar. O que nós pensamos é a descriminalização. Não temos ainda, eu particularmente não tenho elementos suficientes para discutir a questão da legalização. Eu acho que tem que ser despenalizado, isso sim. O usuário de maconha, a princípio de maconha por ser uma droga ilícita, mais lícita, eu acho que é a droga oferece menos risco, menor potencial ofensivo à saúde. Acho que o álcool e o cigarro, existem drogas lícitas que fazem muito mais mal à saúde do que a própria maconha. Existem comprovações científicas nesse sentido. E eu acho que agora chegou a hora. Temos que dar um grito de liberdade. Eu acho que tudo isso que vem acontecendo na sociedade, com essas discussões referentes às drogas, elas precisam ser debatidas, elas têm que ser dialogadas, e não da maneira como a sociedade enxerga toda essa questão da droga. Chegou o momento. Eu acho que a maconha ela tem que ser usada com liberdade, ela deve ser usada com consciência e responsabilidade. O usuário ele não pode ser penalizado com pena de reclusão ou de detenção, em si uma sanção administrativa. Então a minha ideia é dar o apoio através de uma comissão multidisciplinar, ou então um núcleo de apoio a usuários e dependentes de maconha. A questão da droga, particularmente, é uma questão de saúde. Eu particularmente não analiso a questão da droga, da maconha, do uso, como uma questão de criminal, do Poder Judiciário estar ali penalizando o usuário. Isso sim é uma questão de saúde, não é? Deve haver uma regulamentação, deve haver um estudo. Por exemplo, o médico conhecidíssimo Drauzio Varela, ele é a favor da descriminalização, ele acha que é uma questão de saúde. Tudo isso tem que ser discutido com os profissionais da área, verificar até que ponto o organismo humano ele absorve essa quantidade de droga, qual é o limite, qual é a regulamentação. Esse é um papel importante da área de saúde. Deve haver agora um papel de todos os segmentos da sociedade: segurança pública, médicos competentes, juristas, não é? Policiais,
todos devem ficar imbuídos dessa relação. Chegou a hora, porque a questão do tráfico é muito séria. Há pouco tempo atrás, 7 jovens foram assassinados por ficar confundidos com traficantes. Isso tudo é culpa de quem? Não é culpa do Estado? O Estado não está combatendo, não gera toda essa violência. A droga gera um problema de corrupção policial gigantesca, a compra e venda de droga, sem ser regulamentada. Ela gera um problema seríssimo de corrupção policial, seríssimo, de compra e venda de arma, de corrupção ativa e corrupção passiva de autoridades policiais, porque se eles quiserem realmente acabar com o tráfico, fecham as fronteiras. O Brasil não produz em larga escala. Por que os grandes barões das drogas não são presos? E o que nós vemos é que as cadeias estão cada vez mais cheias de negros, de pobres e de moradores de comunidade carente. 90% dos traficantes que são presos por tráfico muitas vezes são usuários que são presos em comunidade, réu primário, bons antecedentes, residência fixa, que estragam toda a sua vida, porque a pena mínima é de 5 anos. A minha intenção é fazer com que nesse núcleo tenha uma equipe multidisciplinar de atendimento, através de um 0800 e de um banco, no qual esse banco vão se colocar ali os casos, as circunstâncias, o que aconteceu, o que houve, se houve alguma ilegalidade, se houve algum abuso de autoridade, se houve alguma tortura, todas as circunstâncias para que a família possa colocar ali uma prova de que a prisão foi uma prisão ilegal, foi uma prisão arbitrária, como, por exemplo, policiais militares ou então próprios policiais que adentram a residências de usuários sem mandado. Isso é uma arbitrariedade. O principal objetivo é fazer com que o diálogo e que quebre esse tabu, acabe com essa questão, esse dogma, essa diretriz de que o maconheiro, o usuário de maconha é um mal da sociedade que merece ficar preso, que não é por aí. Eu acho que o usuário é um cidadão comum, muitas vezes é uma pessoa renomada, uma pessoa de vivência clara na sociedade, que precisa, caso queira ou não, de uma assistência. É isso que o núcleo e a comissão da Câmara dos Vereadores, no meu gabinete, no meu mandato, o fará. With pot marihuana, rempada 4,20, acende a tora e tá